Queridos, antes de ler o texto, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso país. Hoje é um dia muito triste para nós, não porque a nossa comunidade perdeu mais um irmão ou irmã, mas porque o nosso país chegou à lamentável marca de 500 mil mortes, 501 mil mortes. Eu creio que o Brasil está no topo dos países que mais perderam vidas no mundo. Comparativamente aos Estados Unidos, nós estamos na frente, porque os Estados Unidos têm 601 mil mortes, o Brasil tem 501 mil mortes, mas os Estados Unidos têm mais de 100 milhões de habitantes a mais que o nosso país. Eu creio que há várias razões para isso. Eu creio que uma das razões é a própria natureza do povo brasileiro, latino-americano, festeiro, que não se submete a regras, um povo que não se cuida, um povo que não é tão educado, e isso atrapalha bastante, né? Quando as autoridades, a televisão, órgãos de imprensa demasiadamente nos ensinam como devemos nos comportar e nós não nos comportamos. Mas parte disso também se deve ao nosso governo, que não dá um bom exemplo na questão da prevenção da doença. Infelizmente, como chefe da nação, eu gostaria que o Bolsonaro fosse duas coisas que eu gostaria muito que ele fosse: mais educado, menos irado, né, e mais compassivo. Isso eu gostaria. E como chefe da nação, ou como pastor aqui, eu não posso falar qualquer coisa. Eu sou vidraça, ele também é vidraça. Então, ter sabedoria no falar, no se comportar, deveria ser atitudes de um chefe de nação. E juntando ele e governador e outros, todos deveriam ter se unido no momento de guerra, como é a pandemia, e não ter feito os dois uma queda de braço. Uma queda de braço que tem muito mais caráter político do que qualquer outra coisa. Essas 500 mil mortes, também não quero, como muitos estão fazendo, achar um bode expiatório como o único culpado. Muita gente está falando que o único culpado desses 500 mil mortes é o nosso presidente, e não é. Há inúmeros fatores, né? E ele também está dentro desses fatores. E nós, como igreja, devemos apoiar o que as nossas autoridades fazem de correto e denunciar o que elas fazem de errado, independente se votamos ou não votamos nessas autoridades. E quero dar um voto de louvor aqui ao nosso prefeito de Sorocaba. E eu não votei nele, mas estou elogiando o trabalho que ele está fazendo. Nós devemos ser imparciais. Nós devemos olhar o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, com os olhos da retidão e da justiça. O que é certo, não importa se eu votei, se eu gosto da pessoa ou não gosto. O que é errado também. Mas é lamentável, nós vamos orar no final aí pelas 500 mil famílias que estão em luto no nosso país. A série Brevidade de Vida, hoje com o tema Antes de tudo terminar, ou antes que tudo termine, ou antes que a morte chegue. Essa série tem sido baseada nos livros de sabedoria da nossa Bíblia, os livros poéticos e de sabedoria. E o texto escolhido hoje é um texto famoso, muito conhecido, né? Moto da UMP, moto da mocidade. Eclesiastes, no capítulo 12, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Lembre do seu Criador enquanto você é ainda jovem,
antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos, e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos, e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Queridos, é muito comum nós usarmos esse texto em acampamentos de juventude ou em cultos da mocidade. Mas quando comecei a estudar esse texto, eu percebi que ele não é um texto direcionado apenas aos jovens. Ele é destinado a toda pessoa que não envelheceu verdadeiramente, a toda pessoa que ainda tem prazer de viver, toda pessoa que pode de alguma forma oferecer algo a Deus e se deleitar e ter prazer em Deus. Este texto fala sobre o tempo, e eu acho que a palavra-chave nesses 8 versículos é a palavra antes. Antes. Porque o depois já será tarde demais, e nós não teremos como voltar ao tempo para refazer as coisas. E o que nós fazemos hoje, queridos, vai determinar o nosso futuro. O que fazemos hoje determina o que seremos no futuro. Portanto, antes de terminar, o que eu preciso fazer? Antes da minha vida acabar, o que eu preciso fazer? E queridos, Deus quer, em primeiro lugar, que tenhamos uma vida abundante aqui na terra, como Jesus nos prometeu. Em segundo lugar, Deus quer também que ao terminarmos a nossa jornada aqui na terra, não estejamos frustrados com a vida que Ele nos deu. Porque a vida foi oferecida para você, e a vida foi oferecida para mim. Deus deu a cada um de nós a vida para administrarmos. E Ele quer que essa vida, ao findar-se, seja uma vida que tenha glorificado o seu nome. Acima de tudo. Segundo lugar, por nos amarmos, Ele quer que essa vida que Ele nos deu, que foi um presente, ela tenha sido vivida de uma maneira prazerosa.
Deus não se alegra com o nosso sofrimento ou a nossa tristeza. Para que isso aconteça, é necessário lembrar-se de Deus. O versículo 1 diz: lembre do seu Criador, ou lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que significa lembrar-se de Deus? Eu acho que o principal desse texto é nós entendermos o que significa lembrar de Deus. E lembrar aqui no original não significa tão somente trazer Deus à memória, mas significa considerar Deus em nossos caminhos. O significado mais amplo ou mais alto de lembrar-se de Deus está no primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Lembrar-se de Deus é amá-lo como as Escrituras nos ensinam, ou seja, é sobre todas, acima de todas as coisas. Quem se lembra é porque ama, ou quem ama se lembra sempre. E o que fazemos a uma pessoa que nós sempre lembramos, ou uma pessoa que nós amamos, ou uma pessoa que tanto amamos? Como é o relacionamento com uma pessoa tão importante para nós? Em primeiro lugar, quando nós amamos muito alguém, nós não conseguimos viver longe dessa pessoa. Ninguém se apaixona por alguém e assume um compromisso de amor e fidelidade para morar longe dessa pessoa. E no caso disso acontecer, quando nós estamos longe geograficamente, nós estamos constantemente se comunicando, fazendo contato com essa pessoa. Queridos, o amor, ele une, o amor liga, o amor conecta, o amor desembaraça toda a comunicação, o amor aproxima, há prazer, alegria em estar junto, em conversar, em estar perto, em se relacionar. Há prazer em falar, há prazer também em ouvir, e há prazer tão somente na simples presença do outro. E é para isso que o pregador, a palavra Eclesiastes significa pregador, e é para isso que o Eclesiastes nos alerta: lembre-se de Deus enquanto pode amá-lo, enquanto pode se deleitar em sua presença. Lembre-se de Deus enquanto você pode ter alegria nele, no seu relacionamento com Ele. Então quem ama, lembra, e quem ama está perto. Uma outra característica de quem ama é agradar o outro. Quem ama tem o prazer em servir o outro. Não é um peso ajudar o outro. Se tem algo que alegra o nosso coração, é agradar as pessoas que nós amamos, é vê-las sorrindo. Isso traz prazer para nós, traz alegria para nós. Quando você pode fazer uma surpresa para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Quando um filho espontaneamente faz uma surpresa, um agrado para o seu pai. Portanto, queridos, lembrar-se do nosso Criador é servi-lo com alegria. Salmo 116, o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele está matutando, ele está pensando, ele está procurando uma maneira de agradar ao Senhor, de retribuir ao Senhor.
porque o amor de Deus tem constrangido a sua vida, porque o amor de Deus tem alegrado a sua vida. Ele quer então também agradar a Deus, oferecer-se e oferecer a Deus. Salmo 100, ele diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Uma outra coisa do que significa lembrar-se de Deus é preocupar-se com aquilo que Deus se preocupa. É ter em nossos corações, em nossas mãos e pés e boca, os mesmos desejos que Deus tem. Quando Jesus se depara com uma multidão faminta de pão, o pão da terra, e faminta do pão do céu, ele revela dentro dele uma ansiedade, aquilo que estava em seu coração. Lá em Marcos 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas poucos são os trabalhadores. Queridos, lembrar-se de Deus antes que a nossa vida acabe é internalizar a preocupação de Jesus com o mundo. É tentar de alguma forma, entre aspas, ajudar Jesus a realizar a sua vontade no mundo. A preocupação dele se torna a nossa preocupação, assim como a preocupação do nosso cônjuge se torna a nossa preocupação, assim como a preocupação dos nossos filhos se torna a nossa preocupação e a nossa deles. Lembrar-se de Deus antes de morrer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus nos ensinou. Lembrando que o nosso reino, ou a nossa vida terrena, ela deve se construir depois do reino de Deus. O reino de Deus deve vir primeiro e o nosso reino deve vir depois. Todas essas coisas vos serão acrescentadas no vosso reino, Jesus está dizendo. Depois que vocês procurarem em primeiro lugar o meu reino, todas essas coisas que vocês se preocupam serão dadas a vocês depois do meu reino. Lembrar-se de Deus antes de morrer é juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Você deve lembrar que Jesus trouxe uma parábola contando a história de um homem muito rico e que num determinado ano ele teve uma super colheita e ele já era muito rico. E ele disse: o que eu vou fazer com tantas coisas? O que eu vou fazer com tantas coisas? Já sei. Eu vou construir mais depósitos para que eu possa ficar mais rico, para que eu possa deitar na minha rede e dizer assim: olha, eu não vou trabalhar pelo resto da vida. E aí Jesus conclui essa parábola dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Reinterpretando esse texto, nós podemos dizer que não lembrar-se de Deus enquanto vivemos é pura loucura. Viver a vida como se Deus não existisse é loucura. Por isso o salmista diz, no Salmo 14, diz o insensato no seu coração: não há Deus, não há Deus. Lembrar-se de Deus significa considerar
sempre a sua vontade antes da nossa. Uma das grandes características de uma pessoa madura na fé, de um verdadeiro cristão, é isso: considerar sempre, antes de qualquer decisão, colocar Deus, ter coragem de fazer uma oração dizendo assim: Senhor, eu estou louco para comprar aquele negócio, mas se não for da tua vontade, que o Senhor estrague o negócio, o Senhor frustre o meu coração. Estou louco para namorar aquela menina, mas se não for da tua vontade, que dê tudo errado. Isso é ser maduro na fé, é ter coragem para fazer uma oração dessa maneira. A carta de Tiago nos ensina: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Lembrem-se de Deus, lembrem-se de amá-lo. Na linguagem dos jovens, lembre-se de curti-lo, de ter prazer, alegria nele. Lembrem-se de agradá-lo, lembrem-se de servi-lo com alegria, e lembrem-se sempre de considerar a sua vontade. Lembrem-se disso antes que venham os maus dias. Os maus dias. Em segundo lugar, queridos, depois de entendermos o que é lembrar de Deus, quando nós devemos lembrar-se de Deus? Nós devemos lembrar-se de Deus na juventude e também na maturidade. E o texto mostra isso. Ele diz: lembre de Deus enquanto você ainda é jovem. Mas ele também diz: antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Queridos, o conselho é para que nos lembremos de Deus em duas fases da nossa vida. Primeiro, a juventude. E por que o autor coloca aqui a juventude? Porque a nossa juventude geralmente é a melhor fase da nossa vida, no sentido de nós termos mais vigor, mais saúde, mais alegria, mais sonhos. E Deus se agrada com as nossas primícias. Deus quer de nós a nossa melhor fase. Deus não é um Deus do pior, mas do melhor. Deus quer ser o primeiro e o mais importante, e Ele quer receber de nós o melhor. Então nós devemos oferecer a Deus os nossos dias áureos, de florescimento, de vigor, de energia. Deus quer que ofereçamos a Ele todos os anos, e também os melhores anos da nossa juventude. Na juventude existem ideais, existem sonhos, existem ideais de renovação do status quo, da situação como ela está hoje. E também existe a renovação que traz uma atualização, traz mudanças, traz adequações. É a juventude que ganha a juventude para Cristo. É a juventude que substitui as lideranças, que abraçam a igreja, que promovem o seu crescimento, a sua continuidade. É a juventude que tem, no popular, aquela expressão: sangue nos olhos, força nos braços, braços e pernas para sair
para evangelizar, para plantar novas igrejas, promover ação social, para cantar, adorar, louvar, pular diante do Senhor. Então ofereça a sua juventude para Deus. Ela será espetacular, ela será vibrante, sobrará alegria e sobrará prazer, se nela você se lembrar do seu Criador e viver nele. Amém? Nós estávamos falando sobre isso aqui há pouco. Nós crescemos juntos, casal aqui, eu, a Egli, e nós temos excelentes lembranças da nossa juventude, oferecida a Deus. 1000 histórias para contar. Mas, queridos, existe uma outra geração que o sábio aqui de Eclesiastes apela também para se consagrar ao Senhor. É a geração da meia-idade. E a meia-idade tem uma vantagem sobre a juventude. É a sua experiência, é o seu conhecimento, é a sua capacidade, é o seu dinheiro, porque já está estabelecido na vida. Mas onde, pastor, o Eclesiastes fala da meia-idade? Sabe onde está a meia-idade? Está aí antes que cheguem os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Uma coisa eu posso afirmar: todos que estão aqui nesta manhã, tem os de cabecinha branca aí, ainda têm prazer na vida. Quando uma pessoa de 50, 60 anos vai dizer que não tem mais prazer na vida? Só se estiver doente. E nós podemos até subir essa idade, como eu disse, alguns de cabeça branca aqui, nesta manhã, estão em pleno vigor físico, ativos na sociedade, felizes com a vida e com muita experiência para oferecer no reino de Deus. O pregador então está dizendo que todos devem oferecer e dedicar as suas vidas a Deus antes que aqueles dias que a fraqueza total toma conta do corpo. Ele diz aí no texto lido: e até caminhar será perigoso, e você perderá gosto pelas coisas. É esse dia que o Eclesiastes está dizendo, que para vocês que estão aqui ainda não chegou. É aquela fase quando os pés começam a se arrastar, quando as mãos buscam os corrimões para se apoiar, quando os olhos não enxergam mais e quando os ouvidos não ouvem mais, quando o paladar e o olfato já não funcionam direito, e quando nós ficamos no lugar que nos colocam. Eu costumo dizer que essa fase deveria ser chamada velhice da velhice. Meu pai, com 80 anos, trabalhava de sol a sol, tinha vigor, tinha alegria e tinha humor. Tinha humor também. Meu pai ficou realmente velho neste sentido depois dos 90 anos. Temos muito a oferecer a Deus em nossa maturidade, queridos. Somente na reta final é que nós perdemos as forças. E aí pouco podemos oferecer ao Senhor. Então, da juventude à maturidade, nos dias que ainda temos prazer de viver, nós devemos nos lembrar de Deus e nos dedicar a Ele. Mas o sábio pregador diz para lembrarmos de Deus também por um outro motivo, não só pela oportunidade de oferecer o melhor para Ele, mas para que não cheguemos no final frustrados.
O pregador conclui essa perícope dizendo: tudo é ilusão. Tudo é ilusão, ou vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Lembre-se do Criador para não acabar os seus dias de uma forma frustrante. Essa é a grande conclusão que chega a Salomão. E ele parece estar experimentando essa frustração. O livro mais melancólico da Bíblia é Eclesiastes. Porque Salomão, apesar de todo o seu conhecimento, sabedoria, poder, brilho, fama, chega nos seus últimos dias melancólico, frustrado. A Bíblia diz lá em 1 Reis 11, versículo 4, sendo já velho, Salomão, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, o seu pai. Salomão também, se você estudar na história dele, ele submeteu o povo a trabalhos forçados. A idolatria foi relaxada, foi permitida durante o seu governo. Salomão também cobrou altos impostos, sobrecarregou o povo com altos impostos. E ele deixou o seu reino prestes a ruir, e de fato ruiu depois da sua morte. Foi dividido, o reino se dividiu, e o filho dele foi um dos piores reis de Judá. Depois de experimentar tudo isso, então Salomão escreve: lembre do seu Criador enquanto ainda você é jovem, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais você dirá: não tenho mais prazer na vida. Se não vivermos com Deus e para Deus, o nosso final será frustrante, será desolador, será melancólico, como foi nos dias de Salomão. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Quando lembramos do Senhor, quando servimos ao Senhor com alegria, quando o consideramos em todos os nossos caminhos, quando procuramos agradá-lo, nós terminaremos a nossa vida satisfeitos, como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e permaneci fiel, guardei a fé. Paulo tinha tanta convicção de dever cumprido que chegou a dizer: eu já estou sendo oferecido por sacrifício, eu estou perto da minha morte, mas tudo bem, sem problemas. Estou consciente de que eu vivi para a glória de Deus, que fiz tudo o que tinha que fazer, e eu estou pronto para ser decapitado. Serenidade diante da morte. Paulo diz: eu investi a minha vida na pregação, eu investi muito da minha vida no discipulado, e eu estou tranquilo, porque eu sei que esses jovens que eu preparei farão uma boa continuidade daquilo que eu plantei. Agora eu posso morrer em paz, porque eu sei que o Evangelho não morrerá comigo. Lembre-se do Criador para não acabar frustrado os seus dias. Queria concluir, queridos, dizendo o que precisamos fazer antes de pararmos. Nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus, nosso Criador. Nós somos
consagrados ao nosso Criador, que afinal Ele nos criou para si, Ele nos criou para Ele. Nós dedicamos a nossa vida a Deus. Você já se perguntou se Deus, quando olha para você, Ele sorri? Será que Deus está feliz comigo? Será que eu sou um bom filho, no qual Ele tem prazer? Antes de tudo acabar, o que nós precisamos mudar? O que nós precisamos nos arrepender? O que nós precisamos consertar? Antes do fim de todas as coisas, quem eu preciso chamar? Confessar, pedir perdão, ou a quem eu preciso oferecer perdão? Se Jesus aparecesse bem à nossa frente hoje, o que Ele diria para fazermos antes que Ele venha, antes que a gente morra? O que será que Ele falaria para mim? O que será que Ele falaria para você? Queridos, esse texto nos alerta sobre o tempo e ao alertar sobre o tempo, ele nos alerta também para as oportunidades, para aquilo que nós devemos deixar de fazer e para aquilo que nós devemos fazer. A graça de Deus está sendo oferecida nesse tempo que nos resta. A graça de Deus está sendo oferecida nesse tempo que resta para mim e para você. Que nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, no tempo que nos resta. Pode ser pouco, pode ser mais ou menos, pode ser muito. Que você abra o seu coração, que eu abra o meu coração, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós hoje. Amém. Que Deus assim nos abençoe.